Você já sentiu que sua vida está em espera? Como se o verdadeiro significado da sua existência estivesse sempre no futuro, aguardando o momento certo para acontecer. Muitos vivem assim, presos na ilusão de que a felicidade e a realização estão logo ali, em algum ponto distante. Mas a verdade é que a vida acontece agora. O presente é o maior presente que Deus nos deu, e cada segundo que desperdiçamos pensando no que poderia ter sido ou no que ainda será é um segundo perdido de uma jornada incrível. A Bíblia nos ensina a viver com atenção plena, confiando que Deus tem um plano perfeito. Salmo 118:24 nos lembra: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas quantas vezes deixamos a alegria escapar porque estamos ocupados demais com preocupações sobre o futuro ou presos ao arrependimento do passado? O segredo para uma vida com propósito não está no amanhã, mas sim no agora. Neste texto, vamos explorar como viver plenamente no presente, confiando nos planos de Deus e aproveitando as oportunidades que Ele nos dá. Vamos aprender com as histórias bíblicas, nos inspirar nos milagres de Jesus e entender como evitar distrações que nos afastam do que realmente importa. O tempo é passageiro, mas cada momento pode ser transformador quando vivemos com fé e intenção. Então, se você quer descobrir como ter uma conexão mais profunda com Deus, encontrar significado nos pequenos momentos e construir um legado verdadeiro, continue lendo. O segredo já está ao seu alcance e só falta você decidir viver por ele. Muitas pessoas vivem na expectativa de que algo grandioso ainda vai acontecer: um novo emprego, um relacionamento perfeito, uma virada de chave que mudará tudo. Mas enquanto esperamos pelo momento ideal, a vida segue passando diante dos nossos olhos. Jesus nos ensinou que o reino de Deus está entre nós, acessível no agora. As bênçãos de Deus não estão apenas no futuro, elas já estão acontecendo, e cabe a nós percebê-las e vivê-las com gratidão. Quando focamos no presente, percebemos que cada dia é um presente de Deus. Efésios 5:16 nos encoraja a aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso significa que não podemos nos dar ao luxo de perder tempo remoendo o passado ou temendo o futuro. Cada conversa, cada oportunidade de ajudar alguém, cada momento de oração pode ser um ponto de transformação. Pequenas ações hoje moldam o nosso amanhã. Porém, viver no presente exige esforço. Nossa mente é distraída, sempre pulando entre memórias e preocupações. O que aconteceria se nos comprometêssemos a estar plenamente presentes em cada experiência? E se víssemos cada dia como uma dádiva, escolhendo sentir alegria e propósito agora, em vez de esperar por algo distante? Estar no presente nos ajuda a enxergar a mão de Deus em cada detalhe da vida. Que tal começar hoje? Experimente desligar as distrações por um momento e realmente prestar atenção ao que Deus tem para você neste instante. Perceba os sinais, os pequenos milagres, os momentos que muitas vezes passam despercebidos. A vida verdadeira acontece aqui e agora e Deus está presente em cada segundo. Muitas vezes, tentamos controlar cada detalhe da nossa vida, acreditando que se fizermos tudo certo, as coisas sairão como planejamos. Mas a verdade é que nem sempre conseguimos enxergar o quadro completo. Deus, por outro lado, vê além do que nossos olhos alcançam. Confiar no plano dele significa abandonar a ansiedade pelo futuro e abraçar a vida com fé, sabendo que ele está no comando. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como Deus trabalha de formas inesperadas. José, por exemplo, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, passou anos preso injustamente e, ainda assim, nunca perdeu a fé. No final, ele se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Se ele tivesse desistido no meio da jornada, não teria vivido o propósito que Deus tinha para ele. Assim também acontece conosco: os desafios fazem parte do caminho, mas Deus está conduzindo tudo. O problema é que, na correria do dia a dia, nos distraímos com preocupações e esquecemos de entregar nossas inquietações a Deus. Ficamos tão ocupados tentando resolver tudo sozinhos que nos esquecemos de orar e confiar. Mas Jesus nos ensinou a viver com leveza. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Mateus 6:34. Quando entregamos nossos medos e desejos a Deus, encontramos paz. Que tal fazer um teste? Em vez de perder tempo tentando prever cada detalhe do seu futuro, experimente simplesmente confiar.
Ore, entregue e creia que Deus está no controle. A confiança verdadeira não significa ausência de problemas, mas sim a certeza de que, independentemente do que acontecer, você nunca estará sozinho. Se existe alguém que nos ensinou a viver plenamente o presente, esse alguém foi Jesus. Em cada passo de sua jornada, ele demonstrou compaixão, atenção e entrega total ao momento. Ele não estava ansioso pelo futuro nem preso ao passado, ele estava completamente presente em cada situação, seja num casamento transformando água em vinho, seja curando um cego à beira do caminho. Seu olhar estava sempre voltado para as pessoas e para o propósito que Deus lhe confiou. Os milagres de Jesus não foram apenas demonstrações de poder, mas também expressões de amor. Quando ele curava, ouvia, acolhia e olhava nos olhos de quem precisava. Ele nos mostrou que viver com propósito não significa estar ocupado demais, mas sim estar disponível para aquilo que realmente importa. O próprio Jesus fazia pausas para orar, refletir e se conectar com o Pai, um lembrete de que precisamos desacelerar e buscar a presença de Deus em nossa rotina. Muitas vezes, estamos tão distraídos com nossas preocupações que não enxergamos as oportunidades ao nosso redor. Mas Jesus nos ensina que cada encontro pode ser transformador. A mulher samaritana no poço, por exemplo, não esperava que uma conversa mudaria sua vida. No entanto, porque Jesus estava ali, atento e disposto, ele a tocou de maneira profunda. Será que temos dado a mesma atenção às pessoas e situações que Deus coloca no nosso caminho? Seguir o exemplo de Jesus é viver com propósito e presença. Isso significa estar disponível para quem precisa, agir com compaixão e confiar que cada momento tem valor. Hoje, podemos escolher olhar para a vida com o mesmo amor e atenção que ele demonstrou. Que tal praticar isso no seu dia a dia? Pequenos momentos. Vivemos esperando por grandes acontecimentos, mas a verdade é que Deus se revela nos detalhes do cotidiano. Muitas vezes, não percebemos que um sorriso, um gesto de carinho ou até um pôr do sol podem ser pequenas mensagens do amor de Deus. Jesus nos mostrou que a vida não é feita apenas de momentos extraordinários, mas sim de uma sucessão de pequenos instantes cheios de significado. Na correria do dia a dia, é fácil ignorar essas bênçãos. Estamos sempre ocupados, focados no que precisamos resolver, e não percebemos o quanto Deus fala conosco através das coisas simples. Elias, por exemplo, esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas ele veio num sussurro suave. 1 Reis 19 versos 11 e 12. Isso nos ensina que, muitas vezes, a presença de Deus está nos momentos silenciosos e sutis. Como podemos treinar nosso olhar para enxergar Deus no presente? Uma forma prática é desenvolver a gratidão diária. Antes de dormir, tente lembrar 3 pequenas coisas pelas quais você pode agradecer. Pode ser um café quente pela manhã, uma conversa especial ou um momento de paz. Esse exercício muda nossa perspectiva e nos ensina a valorizar o agora. Cada instante da sua vida tem valor. Se vivermos apenas esperando por grandes acontecimentos, perderemos a beleza que existe no presente. Deus está falando o tempo todo na brisa, nos encontros, na simplicidade. Basta prestar atenção. Que tal começar a notar esses pequenos milagres hoje? A Bíblia está repleta de histórias que nos ensinam o valor da fé e da atenção plena. A mulher que tocou a veste de Jesus, por exemplo, não deixou o medo ou a dúvida impedirem de agir. Ela sabia que, se apenas tocasse em suas vestes, seria curada. E Jesus, em meio a uma multidão, percebeu aquele toque, porque ele sempre estava presente no momento e atento à necessidade das pessoas. Esse episódio nos ensina que a fé nos conecta diretamente ao poder de Deus. Outro grande exemplo é Elias. Quando estava cansado e desanimado, ele esperava ouvir Deus em manifestações grandiosas, um vento forte, um terremoto, um fogo poderoso. Mas Deus se revelou a ele num sussurro suave. Isso nos lembra que, muitas vezes, buscamos respostas em acontecimentos espetaculares, quando, na verdade, Deus nos fala nas pequenas coisas, na quietude, na simplicidade do dia a dia. Essas histórias nos mostram que Deus age de maneiras inesperadas. Às vezes, estamos esperando um grande milagre quando, na verdade, Ele já está nos guiando através de sinais sutis. Quantas vezes ignoramos um conselho sábio, uma oportunidade ou uma simples sensação de paz que poderia nos direcionar?
Quando estamos atentos e conectados a Deus, conseguimos perceber suas respostas e seu agir no nosso cotidiano. Que tal se inspirar nessas histórias e buscar mais momentos de conexão com Deus? Ler a Bíblia, refletir sobre esses ensinamentos e aplicá-los no dia a dia pode transformar a maneira como vivemos. Deus fala, guia e age o tempo todo, precisamos apenas estar atentos para perceber. Vivemos tão ocupados com nossos pensamentos que, muitas vezes, esquecemos de realmente viver. Estudos mostram que metade do nosso tempo desperto é gasto pensando em algo que não tem relação com o momento presente. Ou seja, estamos fisicamente aqui, mas nossa mente está em outro lugar. O problema é que, enquanto nos distraímos com o passado ou nos preocupamos com o futuro, a vida segue acontecendo diante de nós. A Bíblia nos ensina que cada dia é um presente de Deus. Salmo 118 e 24 nos lembra: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Se Deus nos deu este dia, não deveríamos vivê-lo com alegria e gratidão? No entanto, muitas vezes, adiamos a felicidade, como se ela estivesse sempre condicionada a algo que ainda não aconteceu. A verdade é que a única coisa que realmente temos é o agora. Jesus nos mostrou a importância de viver o presente de forma plena. Ele não apenas passava pelos lugares, ele estava neles. Ele enxergava as pessoas, ouvia suas dores e respondia às necessidades de cada um. Ele não permitia que distrações o afastassem do seu propósito. E se tentássemos seguir esse exemplo? E se, em vez de ficarmos presos no isso e no quando, aprendêssemos a abraçar o agora? A vida não acontece no futuro, acontece neste exato momento. O tempo que temos hoje é um presente que nunca mais voltará. O que você pode fazer agora para viver esse presente com mais intenção? Talvez seja uma conversa sincera, um momento de oração ou simplesmente a decisão de aproveitar melhor as oportunidades que Deus já colocou diante de você. Vivemos em um mundo cheio de ruídos. Entre redes sociais, notificações incessantes e preocupações diárias, nossa mente está sempre pulando de um pensamento para outro. O problema é que essas distrações nos afastam do presente e, muitas vezes, também nos afastam de Deus. Em vez de aproveitarmos os momentos e estarmos atentos ao que Ele está fazendo em nossas vidas, nos deixamos levar por coisas que, no final, não têm tanta importância. A Bíblia nos alerta sobre isso. Efésios 5:16 nos incentiva a aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso significa que devemos ser intencionais sobre onde colocamos nosso foco. Se passamos mais tempo rolando o feed das redes sociais do que conversando com Deus ou com as pessoas ao nosso redor, algo precisa mudar. O que está roubando sua atenção daquilo que realmente importa? Jesus nos mostrou que é possível viver com propósito, mesmo em meio a um mundo agitado. Ele estava sempre cercado de multidões, mas nunca se deixava levar pela pressa ou pela distração. Ele priorizava o que era essencial: comunhão com Deus e amor ao próximo. Será que estamos fazendo o mesmo? Ou estamos tão ocupados que não conseguimos nem perceber a presença de Deus em nossa rotina? Que tal fazer um pequeno desafio? Separe alguns momentos do seu dia para se desconectar das distrações e se conectar com Deus. Pode ser uma oração antes de começar o trabalho, um tempo sem celular durante uma refeição ou até mesmo um momento de silêncio para refletir. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Deus está sempre falando. O problema é que, muitas vezes, estamos ocupados demais para ouvir. Muitas vezes, carregamos fardos que não foram feitos para nós. Nos preocupamos com o que não podemos mudar, tentamos controlar o que está além do nosso alcance e acabamos vivendo sobrecarregados. Mas Deus nos convida a fazer algo diferente: entregar tudo a Ele. Quando entendemos que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos, encontramos paz e liberdade. A Bíblia nos ensina a confiar. Em Mateus 11:28, Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso significa que não precisamos resolver tudo sozinhos. Muitas vezes, adiamos sonhos, evitamos conversas importantes e deixamos passar oportunidades porque estamos paralisados pelo medo do que pode acontecer. Mas quando entregamos nossa vida a Deus, Ele nos guia no tempo certo. Entregar não significa ficar de braços cruzados, mas sim agir com fé.
Significa tomar decisões confiando que Deus está no controle, sem precisar de garantias sobre o futuro. Abraão foi chamado para sair de sua terra sem saber para onde ia, mas confiou na promessa de Deus. E você? Existe algo que Deus está pedindo para você confiar a Ele? Que tal dar um passo de fé hoje? Faça uma oração sincera, entregue seus medos, dúvidas e planos nas mãos de Deus. Escolha viver com mais leveza, sabendo que Ele cuida de cada detalhe. Quando soltamos o controle e confiamos, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. O tempo é um dos recursos mais preciosos que temos e também um dos mais desperdiçados. Passamos grande parte da vida esperando pelo momento certo para agir, mudar ou buscar a Deus, mas a verdade é que o tempo não para. O que deixamos para depois pode nunca acontecer. Cada dia que passa é uma oportunidade que não volta mais. Como estamos usando o tempo que Deus nos deu? A Bíblia nos ensina que o tempo deve ser bem aproveitado. Efésios 5:16 nos lembra: aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso significa que não devemos viver de maneira distraída ou desatenta. Nosso legado não será construído por um grande evento ou uma única decisão, mas sim por pequenas ações diárias feitas com fidelidade e propósito. O que você faz no presente define a sua história. Jesus sabia que seu tempo na terra era limitado, mas ele nunca correu para cumprir suas tarefas. Em vez disso, ele vivia cada momento com intencionalidade, priorizando aquilo que realmente importava. Será que estamos fazendo o mesmo? Ou estamos gastando nosso tempo com coisas que não acrescentam nada à nossa vida espiritual e emocional? Que tal refletir sobre isso hoje? Como você pode começar a viver com mais propósito e intenção? Talvez seja perdoando alguém, começando um novo hábito de oração ou simplesmente valorizando mais as pessoas ao seu redor. O tempo passa, mas podemos escolher usá-lo de forma significativa. O que você vai fazer com o tempo que Deus lhe deu? Quantas vezes adiamos a alegria esperando por um momento perfeito? Pensamos que seremos felizes quando alcançarmos determinado objetivo, resolvermos um problema ou quando tudo estiver do jeito que imaginamos. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente: a alegria não está no futuro, ela está disponível agora. O Salmo 118:24 nos lembra: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso significa que, independentemente das circunstâncias, podemos escolher viver com gratidão e contentamento. Jesus nos mostrou isso em sua jornada. Ele não esperava que tudo estivesse ideal para demonstrar amor, ensinar e celebrar a vida. Ele participava de festas, compartilhava refeições e aproveitava cada encontro como uma oportunidade divina. A alegria não depende do que temos, mas de como enxergamos o que já temos. Se olharmos ao nosso redor com mais atenção, perceberemos que Deus nos dá motivos diários para sorrir. Desde um simples abraço até uma oração respondida, há bênçãos em cada canto da nossa vida. O problema é que estamos tão preocupados com o amanhã que deixamos de enxergar as belezas do presente. Precisamos mudar isso e aprender a viver o agora com leveza. Então, que tal decidir hoje se alegrar? Agradeça por este momento, aproveite as oportunidades, conecte-se com Deus e com as pessoas ao seu redor. A vida não acontece depois, ela está acontecendo agora. Escolha enxergar as bênçãos de Deus e celebre cada dia com fé e gratidão. Escolha viver com propósito hoje. Agora que você chegou até aqui, pare e reflita como você tem vivido seus dias. Você está realmente presente ou apenas existindo? Está confiando nos planos de Deus ou tentando carregar tudo sozinho? A verdade é que a vida com propósito não acontece no futuro, ela começa agora, nas suas escolhas diárias. Jesus nos ensinou que cada momento pode ser sagrado, que podemos encontrar Deus nos pequenos detalhes e que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da nossa conexão com Ele. O tempo passa rápido demais para vivermos distraídos, presos ao passado ou ansiosos pelo futuro. A única forma de construir um legado verdadeiro é aproveitar bem o hoje. Então, o que você pode fazer agora para alinhar sua vida com o propósito de Deus? Talvez seja mudar sua perspectiva, valorizar mais as pessoas ao seu redor, se desconectar das distrações ou simplesmente confiar mais na direção dele.
Pequenas ações feitas com fé podem transformar sua jornada. Se esse conteúdo te inspirou, não guarde só para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus tem grandes coisas para a sua vida e tudo começa no agora.